vocês de uma entrevista dela e do Jean Willis, no dia 19 de setembro, onde ela fala da importância da acessibilidade. Quantas pessoas já assistiram a essa peça? Mamãe sabe. 60 mil pessoas, sempre teatro gratuito e acessível, né, por Lei Rouanet, Ministério Público, apoio de empresas, naturalmente, vários parceiros, em todas as regiões do Brasil. Inclusive, o teatro se apresentou em 3 grandes conferências nacionais de educação, de juventude e de educação, juventude, esqueci a terceira, mas de pessoa com deficiência. Na cultura ainda não, quem sabe no futuro. Agora, tá, como você falou no início, é interessante que mesmo não tendo nenhuma alteração para quem tem todas as competências, isso ainda seja uma exceção, né? Quer dizer, o que talvez dificulte tanto? Então, as pessoas não acham que isso seja uma obrigação, mas elas acham que a gente está fazendo uma bondade, uma caridade. Vejam como são legais, fazem teatro acessível. E não, na verdade, a gente está cumprindo a lei. É reconhecer o cidadão, né? Quer dizer, essas pessoas não são reconhecidas como cidadãs na medida em que elas têm os seus direitos violados, o seu direito à cultura. E a cultura é fundamental porque humaniza as pessoas, né? Traz a vida com pensamento, então é um direito fundamental. O trabalho da Cláudia e da Tatá é um trabalho pioneiro, mas a gente conseguiu, né, Cláudia, com a audiência que a gente realizou, sensibilizar o Ministério da Cultura, e me parece que o Ministério da Cultura está incorporando isso como política pública. Então a gente espera que doravante agora isso seja uma prática comum. Quer dizer, quando se faça um espetáculo, se pense no cidadão. É muito caro fazer isso? A Cláudia talvez possa falar. Tá caro? Passa essa impressão que é caro, né? É Pra caro? você não, Fátima. Não, mas é engraçado porque quando a gente pensa num orçamento, se você for acrescentar qualquer coisa, você pode achar que aquilo está encarecendo o seu orçamento. Mas, na verdade, não deveria existir um orçamento sem aquilo. O orçamento deveria ser pensado já com acessibilidade. Como você já pensa no orçamento com figurino, como você pensa com iluminação. Tem coisas que não são... não dá para fazer sem, e teria que incluir. Infelizmente, dizem assim, mas vamos tirar só isso aqui, vamos só tirar esse intérprete de Libras, vamos... Porque elas não vêm com prioridade. Vou perguntar para a Tatiana, que é psicóloga, por esse... Bom, eu estou terminando aqui a minha apresentação com algumas fotos de crianças e adolescentes de várias regiões do Brasil se beneficiando, volta anterior só, se beneficiando da audiodescrição. Então, essa jovem menina de Belém, se não me engano, nunca tinha experimentado um fone de audiodescrição numa peça infantil, pode passar. As fotos todas têm autorização das famílias, ela fazendo visita ao cenário antes da peça começar. Aqui um menino também com audiodescrição e com programa em braille. A gente faz toda a acessibilidade em todas as sessões, como eu já falei, mesmo que não tenha nenhuma pessoa com deficiência presente, pode passar. Essa foto eu gosto muito porque você vê, essa foi a Conferência Nacional de Pessoas com Deficiência, você vê 2 pessoas rindo ao mesmo tempo, a pessoa cega com fone de audiodescrição e a pessoa que não é cega, rindo em tempo real, graças à audiodescrição. Pode passar, intérprete de Libras desde a fila e não apenas só lá na hora do espetáculo, pode passar. Uma coisa muito interessante é a dificuldade de harmonizar leis. Como é que eu harmonizo as prioridades das leis de acessibilidade e inclusão com as prioridades do ECA? É muito difícil isso, muito difícil. Prioridade numa fila, da criança, da avó, da mulher grávida, da pessoa surda, da pessoa cega, da pessoa com deficiência intelectual, de quem é a prioridade. E aí a gente criou uma máscara do personagem para colocar nas crianças, para poder fotografá-las também com proteção, para provar na prestação de contas que gastou bem o dinheiro público e, ao mesmo tempo, proteger a infância. Pode passar, tudo isso que a gente oferece, programas em braille, letra ampliada. Isso é um projeto que a gente está fazendo com a White Martins agora, de fazer teatro acessível nas favelas e comunidades. A gente também dá curso de formação de mídias acessíveis em comunidades, como Libras, Livro Acessível. Vamos passar por isso aí, que já está muito tarde, vamos passando, vamos passando. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Resistamos fortemente em acreditar que a contribuição de pessoas que consideramos estar em desvantagem por qualquer razão é menos valiosa que a nossa para um ambiente de trabalho produtivo e em pleno desenvolvimento, que é uma tendência que a gente tem. Pode passar. 2 telas, as últimas. Eu acredito que a primeira lição que a gente aprenda da família, com o apoio da escola, é como discriminar de forma bastante delicada.
esse é um jogo que todo mundo pratica, pessoas com e sem deficiência, pessoas excluídos, não excluídos, qualquer definição, é um jogo que a gente pratica. E uma vez eu estava num grande debate com vários empreendedores sociais em Salvador, e uma policial de Salvador chegou e falou que ela tinha criado um grupo por causa da morte uma jornalista de Salvador tinha criado um grupo por causa da morte de uma jornalista assassinada por policiais em Salvador, e que ela fez uma reunião em Salvador, e imaginem só, foi um policial. Aí uma outra policial de Belo Horizonte, que também era empreendedora social, falou: alto lá, companheira, eu sou policial, eu estou aqui com você está discriminando os policiais. Vai ver que esse policial foi na sua reunião contra os policiais, porque ele é contra os policiais, mesmo sendo policial. E aí a jornalista de Salvador falou: desculpe, perdão, realmente, fui preconceituosa, tudo bem. Aí a gente foi almoçar. E eu sentei do lado da policial de Belo Horizonte, que havia acabado de se sentir discriminada. E aí eu ouço ela falar assim para uma pessoa que estava em frente: ah, você trabalha com formação de jovens empreendedores, sabe, eu queria a sua ajuda. Eu aqui olhando, ouvindo, né? Eu queria a sua ajuda porque eu escolhi 20 jovens para transformá-los em empreendedores, e eu acho que eu escolhi mal. Eu acho que eles não são empreendedores, eu acho que eu escolhi tudo assim como se tivesse deficiência mental. Aí eu falei: alto lá, companheira, quem disse que uma pessoa com deficiência intelectual não pode ser um empreendedor? E eu devo ter saído dali, devo ter discriminado a causa de alguém, que discriminou a causa de alguém, que discriminou alguém, porque isso é uma rede, é um jogo que a gente joga super bem. Então, eu acredito, e aprendi isso na física, que embora todo mundo jogue esse jogo, o resultado desse jogo, o dano desse jogo é muito maior para pessoas com deficiência, que não têm o que comer, que não têm onde morar, que já estão vulnerabilizadas. E da física, né, essa lição eu trago para a inclusão. Quando um caminhão dá de cara num carrinho, o vetor tem o mesmo tamanho, a força discriminatória é igual. Entretanto, o carrinho fica destruído e o caminhão consegue caminhar mais um pouquinho. Mas ele vai parar daqui a pouco, porque ele também foi atingido pela mesma força. A força discriminatória que todos nós praticamos, eu acho que cada pessoa é ao mesmo tempo um agente e uma vítima desse processo de discriminação instituído. Pode passar, por favor. E por isso o nosso lema é: diversidade é nossa arte e as pessoas todas nossas tintas. Obrigada.